dica hoje de uma toalha. De uma toalha no seu quarto, na sua sala. Vem comigo, a gente vai hoje trabalhar um pouquinho diferente. Vamos começar aqui sentadas. Então cruza os dedos lá atrás, abre bem o peito. Isso. Que delícia, hein, gente? Como é que tá sendo? Tá tudo ótimo, né? Estamos caminhando. Que bom. Se hoje você puder inserir um pouquinho de caminhada no seu dia, eu vou ficar muito feliz, viu? Vem, troca. Pelo menos 5 minutinhos por dia, será que dá? Vai lá, ó, coloca uma música e vai caminhar, nem que seja uma volta no quarteirão. Mini passos. Você não precisa dar passos gigantes, você precisa estar na direção certa. Na direção certa de ganhar vida, de ganhar saúde para o seu corpo. Então vamos lá, olha só, você vai deitar de lado, vai virar de barriga para cima. Você vai deixar os seus pés aqui bem embaixo dos seus joelhos, mãos estendidas, dedinho para baixo. Eu vou elevar aqui o meu quadril. Lembra que a gente aprendeu a fazer a ativação abdominal lá? Eu inspirava na torácica, expirava fechando as costelas e ativava meu abdômen? É isso. Então, aqui eu quero que você faça isso. Inspira, expira, deixando o abdômen durinho, 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 durinho. Isso. E fica. Devagar vai descendo. Inspirou, expira, sobe. Isso. Mantém o abdômen e fica. E vai voltar devagar. A gente vai levar uma perna cravada no chão, calcanhar cravado no chão. A outra perna estendida, eu vou trazer a outra perna lá na direção da minha crista ilíaca, como se eu quisesse cruzar a perna e volto, ó. E volto. Mantém o abdômen, olha. Voltei. Tem um pouquinho de mobilidade de quadril e também ativação de abdômen, tá? Só mais um. E se você tem dificuldade de deitar no chão, sem problemas você deitar no sofá, na sua cama. Vem, traz a perna, flexionando. Vem de novo. Repara que o abdômen sustenta aqui. E mais um. E vou voltar. Vou pedir para você levar uma perna, a outra em cadeirinha. Então virou 90 graus aqui em relação ao quadril, em relação à perna. Pedir para os dois braços ficarem lá em cima, olha. Mãos fechadas, é como se você estivesse numa postura em 4 apoios, só que invertida. O que a gente vai fazer? Vai levar o braço direito lá para trás, o esquerdo lá para frente, e a perna esquerda para frente. E volta. Vou trocar. E volta. E volta. Eu acho que eu vou chamar essas aulas aqui de pílulas de saúde, hein? Isso aqui é uma verdadeira higiene para sua coluna. E volta, troca. E vou trocar. E voltei. Volta lentamente uma perna, a outra para o chão. A gente vai virar em 4 apoios. Agora sim. Aqui para o chão. Deixa os pés conectados no chão, não o peito do pé, olha. Conectei no chão. E aí então eu vou empurrar o chão com os meus ombros. Vou olhar para a minha virilha. Então eu preciso trazer a virilha para frente para eu enxergar. Faço um C gigante com a minha coluna. Vou olhar lá para frente. E volto.
solto o ar, inspiro, expiro. Mais uma vez, expiro. A última e expira. Vou apoiar agora o peito do pé no chão e vou sentar lá no meu calcanhar, braços estendidos, apoia a testa no chão. Volta devagar, apoiei. Para terminar, eu vou pedir para você levar o braço aqui, olha, bem nesse espaço, entre um braço e uma perna. Vou olhar para você, ó. Apoia o ombro no chão. Volta. Aqui a gente está fazendo uma mobilidade de escápula e de torácica e de lombar, hein? A lombar está sendo alongada aqui. E vou voltar. Vamos lá, a gente vai inverter o sentido dos pés. Se você conseguir ficar aqui de cócoras, abre bem o peito, apoia as mãos no chão. Eu vou estender as duas pernas, olhar por entre os joelhos. E vou voltar, eu tenho certeza que agora... Você está mais preparada para ouvir a próxima palavra. Seja uma bênção na tua vida. A gente se encontra amanhã por aqui. Oi pessoal, meu nome é Juliana Menezes, eu sou mãe de 2 filhos, o André de 18 anos e o Gabriel de 10. Eu acompanho Mães com Fé na leitura bíblica diária, acompanho também o Clube da Leitura com livros que têm me abençoado muito na maternidade. Meu maior desafio, sem dúvida nenhuma, é tentar controlar minha ansiedade, meus medos em relação ao futuro dos meus filhos. E o versículo que tem me acompanhado ultimamente tem sido tudo posso naquele que me fortalece. Estou muito feliz com o próximo movimento Mães com Fé, o 3º movimento Mães com Fé. Eu convido vocês para participarem, tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Um grande abraço, até lá! Olá, tudo bem com vocês? Que alegria e que privilégio estarmos mais uma vez, hoje também adorando e não palestrando junto com vocês no movimento Mães com Fé. Vamos cantar juntos? Música conhecida. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exalte o Senhor, glorifica o Senhor, aproveita esse momento. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E você, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser
exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus, o nosso Senhor é exaltado no céu. Que Deus abençoe você, sua família, que o dia de palestra seja abençoador na sua vida. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, mães com fé! Que prazer estar aqui com todas vocês que estão aí me ouvindo, me assistindo nesse momento. É uma honra estar aqui com vocês nesse movimento tão lindo que Deus tem levantado através da vida de duas queridas, que é a Drica Reis e Tati Camargo, desse movimento Mães com Fé. Que honra estar aqui mais uma vez, mais um ano, compartilhando com vocês aquilo que Deus tem me feito viver e Deus tem me ensinado. Eu sempre digo que quem retém, não tem. E eu estou aqui com muita humildade para compartilhar meu coração com vocês, trazendo um pouquinho daquilo que Deus tem me feito viver. Eu sou Márcia Barros, do Conexão Mulher. Sou casada há 31 anos e tenho hoje 2 filhos que já são adultos. E esse é o tema da minha palavra, né? Foi essa proposta que as meninas me fizeram, porque é um momento diferente. Muitas pessoas falam assim, agora que eles já são adultos, eu tenho um filho que é casado e outro que vai casar o ano que vem. Um tem 26, o outro tem 24, 2 homens. E as pessoas falam, agora que eles são adultos, você tá bem tranquila, assim, sua maternidade deu uma relaxada, você pode descansar, agora não tem... Você não precisa se envolver tanto mais com eles. E eu quero te dizer que isso não é verdade. Porque uma mãe comprometida com a missão, quando ela entende a missão que ela tem com os filhos, ela nunca vai perder os filhos, eles nunca vão sair do radar dela. É óbvio que hoje o que eu faço por eles, a forma como a minha maternidade existe e se manifesta, é diferente de você que está me ouvindo, me assistindo, que tem um bebê de 3 meses, de 1 ano, ou que tem filhos já de 5, 6, de até 10 anos. Ou talvez você que está me assistindo é mãe de adolescentes ou de jovens. Entende? Cada fase prepara para nós um derramar diferente. Quando você tem isso, você sabe que o Senhor conta com você. Sabe, quando Deus olhou para o seu útero, Ele te escolheu para cuidar, para educar, para gerar, obviamente, mas para criar os seus filhos com a graça de Deus. Era você, tinha que ser você que está me ouvindo agora. Então não pense que você foi uma mãe errada ou é uma mãe errada para os seus filhos. Não, você é a mãe que Deus escolheu para criar os seus filhos. Me lembro de Provérbios 14:1, é um versículo muito conhecido, que diz que a sabedoria, a mulher sábia edifica a sua casa, não é? A Bíblia diz que a mulher sábia não é feita para edificar a casa da vizinha, a casa da amiga, a casa da discípula. Não, é para edificar a sua casa. Isso traz para nós um convite irrecusável, extremamente personalizado de Deus para nós.
Então, quando eu olho para os 2 filhos que Deus me deu, Caio e Rafael, quando eu olho para eles, eu falo, sou eu a mãe deles. E é um privilégio. Isso não faz de mim uma mãe perfeita. Só porque Deus me escolheu para criar e educar os meus filhos com fé, eu já me torno uma mãe perfeita, nunca vou errar. Pelo contrário, a gente vai errar muito. E faz parte. E o Senhor está lá nos acolhendo a cada erro, a cada tombo que a gente leva, a cada palavra que não deveríamos ter dito, a cada correção que faltou, a cada omissão nossa. O Senhor está lá do nosso lado, corrigindo, nos apoiando, nos direcionando. E então eu quero dar essa introdução para você que está me ouvindo agora. Você precisa entender que você é a mãe que Deus escolheu para criar os seus filhos. Ninguém mais. Não, mas você pode pensar, mas a minha amiga é uma mãe exemplar. Ela é maravilhosa. Eu sei que tem mães melhores que nós, melhores que eu, talvez melhores que você. Eu sei. Mas o que é? Que definição é essa que nós estamos dando para melhores? Às vezes você só vê aquilo que você gostaria que fosse na sua vida. Então você acha que ela é melhor que você porque você não tem aquilo que ela tem. Mas você não sabe, muitas vezes, como ela falha em algumas áreas que você não é. Entendem? E isso a gente precisa entender, que o diabo sempre tenta tirar de nós, tirar os nossos olhos, tirar o nosso foco daquilo que é bom em nós. Precisamos entender que sim, nós temos defeitos, sim, falharemos, sim, decepcionaremos muito, mas há algo bom em nós, chamado Jesus. Ele é o bom. E há virtudes que nós nascemos com elas, Deus colocou em nós, que nós não podemos desprezar, porque elas estão em nós. Então, entrando agora na minha palavra sobre ter sabedoria para criar filhos adultos. Quando falamos de criar, mas eles já são adultos, eles não precisam mais que você crie eles. De uma certa forma, não precisam mesmo. Eles já não me pedem opinião para muitas coisas. Eu vou falar para você aqui uma coisa que eu quero que esse momento seja um momento que eu pudesse conversar com você. Queria que você sentisse que tem uma mãe aqui, que ainda está num grande desafio da maternidade. Mas eu quero abrir meu coração com vocês. E, sabe, é diferente a forma como eu tenho que criar os meus filhos nessa idade que eles estão. Mas eu continuo sendo a mãe. Eu continuo tendo o mesmo olhar para eles. Eu não olho para eles achando que eles são os meus bebês. Não. Eu criei 2 homens. Eu fico feliz que um já tenha casado e esteja dando conta da vida dele. É necessário. Para você que é mãe de menino, por favor, eu vou abrir aqui um parêntese. Crie seus filhos para eles serem homens fortes, homens de verdade. Isso passa pela emancipação deles. Eu sei que nós mães, gente, a gente tem um coração. A gente queria os filhos o tempo inteiro junto da gente. Sempre foi assim. Está sendo assim com você e comigo. E vai ser sempre assim. Uma vez mãe, mãe para sempre. Eu sempre falo essa frase, independente da idade. Então essa é a vontade que a gente tem, de tê-los perto. Mas eles crescem, eles precisam crescer, eles precisam amadurecer. Não antes da hora, mas na hora certa. E cabe a nós promover esse momento. Então, quando você tem um bebê e ele precisa passar por um momento do desfraude, ele não pode ficar usando fralda por muito tempo. Tem a hora certa. Isso é uma questão de amadurecimento e é desconfortável. A criança sofre, mas é necessário. Então, é isso que eu digo. Não tema em liberar seus filhos. Comece a emancipá-los na hora exata. Não fique prendendo
porque quem vai sofrer com isso é ele em primeiro lugar, e o companheiro da sua filha, a companheira do seu filho. Eles precisam crescer em graça, em sabedoria e estatura. E aí a estatura não é só a altura, mas são as fases que ele vai adquirindo esse tamanho físico, mas também emocional, também espiritual. É necessário. E eu quero abrir então minha palavra com um salmo que eu amo muito, que é o Salmo 78, versículo 3. E diz assim, é um salmo de Asaf, diz assim: meu povo, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei meus lábios e proferirei parábolas e publicarei enigmas de tempos antigos. O que ouvimos, e aí é isso que ele vai falar aqui, ele está chamando a atenção, olha, presta atenção no que eu vou falar agora. E aí ele começa a dizer: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, do seu poder e as maravilhas que ele fez. Quando me perguntam qual o sucesso da maternidade na fase adulta, não tem como eu falar desse momento que eu vivo hoje se eu não voltar lá atrás, quando eles estavam sendo gerados depois do nascimento, e eu poderia falar em cada fase da vida deles. Houve um princípio que nós não podemos nunca abandonar. Qual é esse princípio, Márcia? Me fala, que eu vou anotar aqui agora e vou ser uma mãe então que quando chegar na fase adulta vai dar tudo certo. Não é uma campanha que você vai fazer com 5 itens para você ser uma mãe de sucesso na fase adulta. É uma palavra que vai determinar o sucesso da sua vida como mãe e da vida dos seus filhos. Princípios. Eu sempre falo, não tem receita infalível. A gente ama uma receita. A gente está afim de fazer uma campanha de 7 dias que vai virar a chave. E você vai pegar códigos. Não tem receitas infalíveis. Tem princípios eternos. Por isso que Asaf está falando aqui, eu vou falar para vocês, ele chama aqui, eu publicarei enigmas de tempos antigos. Não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Criar filhos hoje para serem filhos de sucesso, ter uma família de sucesso, passa necessariamente por esses versículos que eu li, que diz: o que ouvimos e aprendemos dos nossos pais não encobriremos aos nossos filhos. Pelo contrário, nós contaremos às vindouras gerações. Nós estamos numa corrida, até anotei aqui, eu quero ler algumas coisas com vocês que eu anotei. Nós estamos numa corrida de um grande revezamento. É uma grande corrida de revezamento. O meu filho mais velho vai ser pai daqui a um mês. Eu vou ser avó. E ele vai começar uma história. E essa história vai ser um espelho, um reflexo do que ele viveu comigo, com o pai, dentro da nossa casa, desde quando ele era criança. O sucesso disso tudo e aqui a Bíblia diz, nós não encobriremos a próxima geração, e nós contaremos, nós falaremos. Eu só posso contar uma história para você, que vai ser novidade para você se você não souber. Mas quando você souber, você vai ficar com aquilo dentro de você, você não vai esquecer. E você vai querer contar para outra pessoa. Se a história for interessante, engraçada ou muito triste, provavelmente você vai replicar isso. E na criação de filhos tem que ser dessa forma. Mas você não vai falar por falar,
Você não vai falar o que você acha, você não vai falar o que você pensa, porque quando nós emitimos a nossa opinião, ela pode vir misturada com emoções, com motivações erradas. Nós temos que ser fiéis ao que a palavra nos diz. É isso que vai fazer a diferença. O que é então, Márcia, que eu tenho que contar para os meus filhos? Eu tenho que contar vitórias? Eu tenho que contar conquistas que eu já tive? Pode contar, mas não deixe de falar. Olha isso. Contaremos à vindoura geração os feitos do Senhor. Não são os seus feitos, não são os meus feitos. O que eu vivi, as lutas que eu enfrentei, as derrotas que eu vivi, as conquistas, tudo pode ser e deve ser falado quando eu digo quem me deu essa vitória, ou quem me fez viver um momento onde eu perdi, onde eu tive derrotas. Nós vamos passar por derrotas e isso é necessário para que os nossos filhos também cresçam vendo que a vida não é só vitória. Eles vão perder, eles vão ter dificuldades, eles vão sofrer pressões. Mas o que tem acontecido hoje? Às vezes, por excesso de amor, a gente poupa os nossos filhos do que não eles precisariam viver para ser filhos fortes, resilientes. Por que nós temos visto tantos adolescentes e jovens muitas vezes tirarem suas próprias vidas? Às vezes eles tiveram tudo na vida, ninguém nunca disse não a eles. Pode ser isso um motivo. E aí quando alguém diz não, eles não conseguem suportar. A namorada não quer mais, terminam o relacionamento e aí o adolescente não consegue lidar com aquilo, porque ele cresceu tendo tudo. Não tem nenhum problema dar coisas boas aos nossos filhos, presenteá-los, amá-los com presentes, dando aquilo que você tem condição de dar. Não tem problema, não é isso. Mas nós precisamos disciplinar os nossos filhos com não, com disciplina mesmo, que eles vão errar. E eles precisam entender que quando eles errarem, eles vão sofrer consequências. A disciplina é um ato de sabedoria. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu acho que hoje é assim até hoje, na porta do colégio sempre tinha alguém vendendo um brinquedinho, sabe esses brinquedinhos baratos, fácil de comprar, R$5, R$10, coisinha boba, ioiô, eu nem sei o que se vende, um carrinho, uma boneca, coisa pequena. E todo dia eles queriam uma coisa nova. E como era barato, eu não via problema. Eu dou, não tem problema, eu tenho. Era baratinho mesmo, gente. Mas eu fui percebendo que eles não estavam dando o valor. Porque eu comprava num dia, no outro dia, aquilo estava jogado, quebrado. Eles queriam outra coisa. Sabe, isso estava alimentando um consumismo neles. Eu falei, não vou parar. E aí, o dia que eu neguei, óbvio que eles não gostaram. Ficaram muito chateados. Porque eles achavam que tinham que ganhar quase todo dia. Eu falei, não. Depois, outro dia, no mês que vem, eu dou. Então, esse não que a gente dá, essa disciplina, essa correção é necessária. E vocês não podem ser intimidadas com uma cara feia, com uma birra, ou com palavras tipo, eu não te amo mais, ou você não me ama. E a gente fica tão culpada quando a gente ouve isso, que a gente não ama o filho, porque a gente ama. Por isso que a gente está fazendo isso. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama, ele corrige porque ele nos ama. Então a gente não pode tirar isso dos nossos filhos em nome do nosso amor, porque isso vai trazer consequências muito sérias para eles e para nós. Então, nós precisamos entender que essa transmissão geracional, ela é chave de sucesso para uma maternidade com êxito, para ter filhos maduros, filhos que vão ser responsáveis. Eu me lembro muitas vezes, aqui na minha casa, eu e meu esposo, a gente teve
sempre teve muita tranquilidade para conversar coisas com os nossos filhos, que eles pudessem entender, né? Claro, para a idade deles, a gente não falava tudo, mas para a idade deles a gente comentava algumas coisas que a gente não tinha conseguido, que a gente não estava um pouco apertado, que a gente não ia fazer uma viagem por isso e por aquilo, para eles entenderem, né, dentro da capacidade que eles tinham, perceberem o movimento de um lar, de uma família, e principalmente o movimento de pais que falavam dos feitos do Senhor e do seu poder. Porque a gente não chegava e falava, não vai dar pra gente viajar, que coisa, esse Deus, a gente não ficava murmurando, pelo contrário. A gente falava, graças a Deus, a gente não vai poder viajar, mas olha, a gente tem isso, Deus tem feito isso, Deus quer nos ensinar, nós queremos aprender, às vezes, né, com situações difíceis. E no nosso dia a dia, enquanto sentávamos, comíamos à mesa, íamos dormir, estávamos sempre falando dos feitos do Senhor, das coisas que Ele fez por nós. Deus é Pai, Ele nunca vai nos dar aquilo que a gente quer, Ele vai nos dar o que a gente precisa, e isso precisa ser replicado com os nossos filhos. A gente não pode ser tão aberto assim, porque isso vai forjando os nossos filhos. A dificuldade traz isso para nós. Então é importante que nós estejamos alinhadas com o Senhor nessa transmissão geracional. Eu escrevi aqui um trecho que eu ouvi um grande pregador dizer, um homem que eu respeito muito quando ele fala de família, e ele fala muito sobre a questão familiar, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz assim: a geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Mas a geração que entrou na terra prometida não conhecia mais a Deus. Houve um silêncio, houve uma interrupção na transmissão geracional. E aí entraram na terra prometida, tudo muito bom, e eles foram se esquecendo de Deus. Sabe, a dificuldade é pedagógica, ela nos leva para mais perto de Deus. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos as verdades que mudaram a nossa história. E histórias de fracasso, histórias de derrotas, ela transforma a gente, ela muda a gente para melhor. Ela põe a gente no prumo. Por que a gente quer, quando a gente pensa que quer ter filhos bem-sucedidos, não é só financeiramente, eles precisam ser bem-sucedidos emocionalmente, espiritualmente. E a vida cristã, ela não pode ser baseada em emoções. Eu fui no culto, senti, nossa, um arrepio, chorei muito, tá? É bênção, é a visitação do Espírito Santo, sim. Mas e durante a semana? Como é que é isso? Todas essas emoções, esses sentimentos e sensações que sentimos no domingo à noite precisam ser manifestas em atitudes, em procedimento, a forma de ser. E como é que são os nossos filhos em relação a isso? É filho que não respeita professor na escola, porque você está sempre tendo que ser chamado por conta de disciplina lá. Talvez seu filho não esteja conseguindo ser disciplinado lá, porque certamente não é em casa. Precisamos resgatar os valores antigos. É isso que diz aqui. Nós não podemos nos calar para a próxima geração. Que valores são esses? Quer ver uma coisa? A palavra obrigado, por favor, com licença, me perdoa, me desculpa. Não, ela está escassa. Ninguém mais pede por favor. A gente vê isso fácil hoje em dia. Às vezes os pais estão conversando, a criança chega e já vai falando. Gente, criança muda de endereço.
Toda criança vai dar problema, vai dar um piti, vai dar birra, mas isso não pode ser constante. As primeiras vezes vai acontecer, mas quando ela encontra uma barreira de disciplina, de autoridade sobre essas questões emocionais, porque a gente tem que entender que ele está em crescimento. E nós precisamos contribuir para que ele que sejam adultos saudáveis emocionalmente. Saudáveis. Mas a gente está retendo isso quando nós não disciplinamos, quando nós não contamos, não falamos sobre Deus, sobre o temor que nós temos que ter. Você sabe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos criar os nossos filhos, que nós queremos que eles cresçam em graça, sabedoria e estatura. Mas se nós temos temor, isso às vezes não está sendo repassado, transmitido para os nossos filhos. Eles precisam ter o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, ele não é só o princípio, mas ele é algo que baliza a vida de um homem e de uma mulher adulta em Deus. E em Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor, ele ensina a sabedoria. Se você quer ter filhos adultos, sábios, não abra mão do temor do Senhor. E quem vai ensinar o temor? Essas crianças, se não somos nós, mães. Sou eu e você. Então nós não podemos nos calar. Não é ficar dando bronca, sendo moralista, religiosa. Não, tem que ler tantos versículos por dia, tem que decorar tantos versículos por dia. Mas ele olha em você, ele não vê temor. Às vezes ele não vê você declarando a palavra de Deus. Nós não podemos nos calar, nós temos que fazer esse revezamento, né? Meu filho, tá aqui, ó, tô passando para você, porque daqui a pouco você vai estar falando, é isso que eu tô vivendo agora, exatamente. No mês que vem, meu filho vai ser pai, minha nora mãe. Eles vão viver na pele, eles vão ter que colocar esse temor todo em prática na vida de uma vida que Deus deu para os dois criarem. Então é muito importante que a gente tenha isso, não vamos nos calar, vamos transmitir a palavra de Deus. Transmita a palavra. Não transmita o que você fica vendo na internet, o que as notícias dizem. Transmita a palavra. Fale dos feitos do Senhor, da bondade de Deus, da fidelidade do Senhor. Ele é fiel. Ele é bom de geração em geração. Ele é bom de eternidade a eternidade. Ele não muda. Nele não há sombra de variação. Nós somos instáveis emocionalmente e espiritualmente também. Tem dia que a gente está cheio de fé. Yes! Deus vai fazer. Mas outros dias a gente está mal. Parece que você quer desistir da vida. Não, meu Deus, não sei o que eu faço com meu filho. Comece a transmitir valores eternos. Onde estão esses valores, Márcia? Na palavra de Deus. Leia com eles. Leia para eles. Conte histórias. Enche o coração deles da palavra. Então, eu não tenho para você uma receita para filhos adultos. Eu tenho uma receita de criação, de transmissão de valores contidos na palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar com vocês. Não abram mão do que a Bíblia diz. Não abra mão dos princípios que o mundo hoje está tentando destruir. O arsenal do inferno está apontado para a minha família e para a sua família, para a sua descendência. E quando você se posiciona firmada na rocha, que é Jesus, a sua descendência vai ser abençoada.
Por que que quem entrou na Terra Prometida, a próxima geração não conhecia mais a Deus, eles pararam de falar? Se envolveram, se distraíram com outras coisas, eram tantas coisas. É muito nós. Estamos hoje tão distraídas, temos tantas informações. E às vezes deixamos de buscar a palavra de Deus. Aqui em Deuteronômio 6, 7, eu quero abrir aqui, não estava marcado, rapidamente. É um versículo que todas nós, mães, conhecemos muito bem, mas isso aponta para o cotidiano, para o ordinário da nossa vida, os dias comuns, que Deuteronômio 6, 7, 6, 6, 6, 4. Escute, ó Israel. Eu vou parafrasear para você, mãe. Escute, mãe. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Como é que algo vai entrar no meu coração? Se eu ler só uma vez, eu esqueço. Eu tenho que meditar nelas dia e noite, dia e noite. E elas estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos. Primeiro, ela tem que estar dentro de você, para fluir de você. Nós só derramamos aquilo que estão cheias. Como é que você vai exigir que seu filho seja um bom cristão se você não está sendo essa boa cristã? E uma boa cristã é aquela que imita Cristo, imita Jesus, que tem guardado no seu coração as palavras do Eterno. Salmos, não me lembro qual, dizem: escondi as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Essas palavras, esses princípios, esses valores da palavra de Deus, eles têm que estar dentro de nós. Não é só domingo à noite que você chega abençoada, aí você vai ser toda paciente, amorosa com seu filho, vai ser uma bênção, mas segunda-feira parece que você esqueceu tudo. Por quê? Porque não desceu para o coração. E aí ele diz: depois então que isso tudo estiver no seu coração, você, eu e você, as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Tá vendo que há um convite do céu para nós, para a vida cotidiana? Você está participando dessa conferência, é uma bênção. Eu espero que ela te edifique muito. Mas quando você desligar essa tela que você está assistindo, essa conferência, o que vai acontecer? O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Será que desceu para o seu coração? Fez sentido para você? Está alinhado com a palavra de Deus? Porque o que a Bíblia diz aqui, que a gente vai inculcar na vida dos nossos filhos, enquanto estiver sentado à sua mesa. Não é toda hora que você senta à mesa e pega a Bíblia e vamos ter um momento onde nós vamos falar da palavra de Deus. Não, é comum, enquanto você vai fazendo, você está fazendo almoço, você está falando da palavra de Deus, sentou ali na mesa para comer, às vezes um dia corrido, ora ali, agradece a Deus pela comida e enquanto comem, vão falando das coisas de Deus. Sabe aquele dia que você tá corrida, mas seu filho chega da escola e fala: nossa mãe, sabe uma coisa? Aconteceu isso na escola. Se você tem a palavra de Deus inculcada em você aqui dentro do seu coração, você vai se lembrar de um versículo. Por que o Espírito Santo só vai te lembrar aquilo que você já sabe, aquilo que está em você. E aí você fala: meu filho, mesmo aconteceu isso. Nossa, mas a palavra de Deus fala isso. Tem a história de Davi, de fulano, de ciclano. E você vai colocando os princípios da palavra de Deus. Segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O tempo inteiro, a mesa. Aí a Bíblia diz aqui: andando pelo caminho. Eu me lembro quando eu ia levar meus filhos para a escola. Eu sempre punha canções, né, de criança que eles gostavam. E a gente ia conversando da vida, das coisas da vida. Não tem que ser aquele momento sério.
tenso, tensionado, nós vamos falar da palavra de Deus para tudo. É claro que eles têm que ser ensinados a ser reverentes, reverenciar a Deus como o grande Deus, o Senhor dos Senhores. Mas isso é ensinado no dia a dia também. É como eles veem você, como eles olham para mim. Eu reverencio o Senhor, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Mas Ele é o meu Pai. E eu posso ir colocando, e até hoje eu faço isso. Até hoje nós sentamos à mesa, e às vezes sem nenhuma data especial, a gente fala das coisas que, como Deus tem sido generoso conosco, como Deus tem nos feito vencer batalhas nossas, fraquezas nossas. Eles sabem, meus filhos sabem quem eu sou, nos dias que eu não estou tão bem. E depois, às vezes eu comento, sabe aquele dia que eu não estava bem, sabe? Eu fui orar e Deus me falou que eu preciso melhorar nisso e nisso. É assim. A vida cristã é essa. Nós não podemos viver a vida cristã só domingo, em dias de conferência. E exigir que os nossos filhos sejam assim todos os dias. Eles vão ser assim todos os dias se nos vermos assim, se eles olharem para nós e ver a gente sendo cristã, imitadoras de Cristo todos os dias. Enquanto estamos limpando a casa, enquanto a pia está cheia, enquanto estamos lavando roupa. É assim. É isso que faz os nossos filhos terem êxito. E aí diz mais aqui, você vai falar quando estiver andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Eu sempre orei com os meus filhos antes deles dormirem. E até hoje faço. Com o meu filho que está aqui comigo, tem 24 anos, ele vai dormir e fala, mãe, vamos orar? Vamos orar. E não é aquela oração, o anjo não desce, o céu se abre. Não, é uma oração de gratidão a Deus pelo dia, porque Ele nos livrou, porque Ele nos tem dado saúde, porque Ele nos tem dado paz, harmonia aqui dentro de casa. Colocamos as nossas questões diante do Senhor, para que Ele se revele a nós, nos ensine, cuide dos nossos afazeres. Em nome de Jesus, amém. E quando acordamos, eu me lembro que quando eu levava eles na escola, todos os dias, entrávamos no carro, vamos orar? E às vezes era uma oração enquanto eu ligava o carro e punha o cinto e a gente estava ali orando. Guarda a nossa vida, Senhor. Às vezes a minha oração continuava enquanto eu abria a porta o portão da garagem para sair. E terminava já na rua, em nome de Jesus, amém, amém. E ok, era assim, mas era uma prática da nossa vida. E é assim até hoje. E eu sei que isso vai ser replicado. Então, eu me lembro quando eles eram pequenos, tinha um brinquedinho que tinha uma musiquinha. Eu não sei o nome, esqueci agora. Que você coloca no berço e ele toca uma musiquinha, fica rodando assim, né? Pra entreter a criança. E na hora o Espírito Santo me falou assim, coloca uma letra nessa melodia que tá aí. E eu peguei um versículo e coloquei. Era um brinquedinho para dar sono. Eu peguei Salmo 4:8, que fala assim, em paz me deito, logo pega no sono, pois só tu me fazes repousar seguro. Quer ouvir a música? Eu sei ela até hoje, eu canto para eles até hoje, e eles cantam também. Em paz eu me deito e logo o sono vem, porque só o Senhor me faz repousar bem seguro. Coloquei o versículo, inculquei a palavra de Deus, os feitos do Senhor. Só o Senhor nos faz repousar em segurança. Ele é a rocha da nossa salvação, torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para Ele e são salvos. Coloque versículos, pregue versículos no banheiro, às vezes, para quando eles acordarem, tem lá um versículo. É uma surpresa, é uma coisa simples. Nós precisamos resgatar esses valores, eles é que nos fundamentam. Nós precisamos ser fundamentados na rocha, construir o nosso castelo na rocha. O que não aponta para a rocha é areia.
Não tem outra forma, não existe mais ou menos, vou ser mais ou menos cristã. Não existe, a gente tem que ser radical. Jesus é Jesus, 100% Jesus. Então eu quero que você saia daqui dessa conferência animada, sabe? Motivada. Eu não tenho uma palavra de motivação para você que vai te... Uau, você vai vencer, você vai sair daqui, você vai ser a mãe. Não, a vida maternal é desafiadora. Mas nós precisamos andar com a palavra de Deus no nosso coração, dia e noite. Dia e noite. Eu quero finalizar, me lembro de uma mãe. Ela teve um amor extremo, que foi Rispa. Se você não conhece, busque e leia sobre Rispa. Uma mãe que nos ensina muito, mas eu quero me ater só a um detalhe. Ela perdeu os filhos. Fisicamente eles morreram. E para honrar aqueles filhos, ela guardou o corpo deles. Os corpos ficaram expostos. E a Bíblia diz que ela, durante o dia, ficava protegendo os filhos das aves. E à noite, ela ficava protegendo os filhos das feras selvagens que vinham querer comer os filhos dela. Isso aponta para uma intercessão ininterrupta, um cuidado, um olhar. Não pare de olhar pelos seus filhos, não pare de orar por eles, não pare de orar com eles. É de dia, é de noite. É enquanto você levanta, como diz aqui o versículo que eu li, quando você vai se deitar, quando você vai se levantar, enquanto caminha, enquanto você come, enquanto você está à mesa, é o tempo inteiro. Na nossa vida doméstica, a palavra de Deus precisa ser estabelecida lá na nossa vida doméstica. E é isso que vai preparar o seu filho para quando ele for adulto, ele ser um adulto forte. Se você tem filhos, ele ser um marido, um sacerdote. Se você tem filhas, ela vai sair entendendo o lugar de submissão que ela tem que ter dentro da casa, um lugar de guardiã do lar. É dentro do lar, é tudo lá dentro. Não queira ter sucesso fora de casa se você não é vencedora dentro da sua casa. E você vai ser uma grande vencedora, uma mãe vencedora, se você amar a palavra de Deus e não se calar. Transmita à próxima geração. Fale para os seus filhos. Fale dos seus filhos para Deus. Mas fale de Deus para os seus filhos. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai, nós estamos aqui como um grande exército de mães que creem no Senhor, que confiam no Senhor, mas que precisam do Senhor. Pai, estabelece no coração de cada uma dessas mulheres que me ouviram agora os fundamentos da palavra do Senhor, os fundamentos, as verdades da Tua palavra, os princípios que são eternos. Pai, não queremos quebrar princípios, Pai, porque quando quebramos princípios, eles nos quebram. Nós não queremos ser essas mulheres. Pelo contrário, nós queremos edificar, construir uma casa na rocha que é o Senhor. Na rocha e nunca na areia, Senhor. Dá, Senhor, que os nossos lábios sejam transmissores das Tuas verdades, da Tua bondade, da Tua fidelidade para a próxima geração. Porque a nossa descendência, Senhor, vai ser uma descendência forte em Ti, se nós não interrompermos essa transmissão, não interrompermos, ó Pai, a voz que nós temos para falar na vida deles. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, Pai, para que sejamos essas mães abençoadas, mães sábias, mães graciosas, mães amorosas, mas mães firmes, que disciplinam e que corrigem os seus filhos com amor e com as verdades da palavra do céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu tenho ali um Instagram voltado para mulheres e para esse resgate das famílias. É o @Conexão Mulher Oficial. Me siga lá, também no YouTube. Siga as minhas redes e contem comigo para esse movimento de ser uma mãe com fé. Recebe meu abraço. Deus te abençoe.